Poucas coisas seriam mais aterrorizantes para um piloto do que ficar sem combustível em pleno voo. Mas é exatamente isso que está prestes a acontecer com este Boeing 737, após 6 aproximações angustiantes rumo à 7ª. Hoje vou te contar como isso foi possível e o que levou a isso, então fique ligado. Hoje vou contar a história do voo 555, da Jet Airways, e é na verdade uma das histórias mais loucas que já encontrei. É uma história sobre comunicação, até certo ponto, sobre azar e péssimo timing, mas também sobre tomada de decisões, e como uma única decisão pode ter consequências potencialmente devastadoras no futuro. O incidente ocorreu em 18 de agosto de 2015, e a aeronave envolvida é um Boeing 737-800, exatamente como o tipo que estou pilotando. A tripulação era bastante experiente. O capitão, de 40 anos, tinha quase 6.700 horas de voo, principalmente no 737. Ele foi auxiliado por um primeiro oficial um pouco menos experiente. Ele tinha pouco menos de 1.500 horas de tempo total e cerca de 580 no tipo de aeronave. Eles haviam operado juntos no dia anterior, a 17 de agosto, onde voaram de Cochin na Índia para Doha. Eles fizeram uma parada noturna lá e estavam totalmente descansados no dia 18 de agosto, data do incidente. O voo que eles estavam prestes a operar era noturno. Eles se encontraram às 18h30 UTC e, por volta da meia-noite, no horário local, começaram a fazer a preparação pré-voo. O tempo durante o percurso parecia absolutamente bom, mas o tempo em seu destino parecia que poderia ser potencialmente um pouco nebuloso. Contudo, o clima disponível para o planejamento era bastante antigo. Foi emitido às 9 horas, UTC, portanto quase 15 horas antes, mas ainda era válido. Indicava uma visibilidade no destino, Cochin de cerca de 4.000 metros, com vento leve vindo de uma direção norte. E nuvens dispersas a 1.500 pés e nuvens fragmentadas a 9.000 pés. Então, este é um tempo bastante bom. O aeroporto alternativo deles, Bangalore, tinha um tempo ainda melhor, com uma visibilidade de 8.000 metros, ventos de 2,90 a 10 nós e algumas nuvens dispersas a 1.200 pés e nuvens fragmentadas a 8.000 pés. Então, essa era uma situação de tempo perfeitamente boa para o momento. Quando a previsão do tempo indica que no momento da nossa chegada, assim como 1 hora antes e 1 hora depois, o tempo será adequado para o pouso. Com os auxílios de aproximação disponíveis no destino, só precisamos de um aeroporto alternativo. Agora, o aeroporto alternativo precisa ter um tempo um pouco melhor que o destino, apenas para nos dar uma margem um pouco melhor caso tenhamos que desviar. Verificamos os melhores auxílios de aproximação disponíveis no aeroporto alternativo e optamos pelo segundo melhor. E nos certificamos de que o tempo ainda está bom o suficiente para podermos aceitar isso. Neste caso, a tripulação olhou para o tempo e concluiu que sim, isso é bom o suficiente. Não precisamos de 2 alternativos e podemos levar combustível mínimo para lá, sem necessidade de analisar muito a questão. Mas o capitão olhou um pouco mais de perto para o tempo e viu que, embora fosse melhor do que o mínimo exigido, ainda não era ótimo. Ainda havia névoa lá, e sempre que há névoa, existe a possibilidade de se transformar em neblina ou ser pior do que o esperado. Então ele pensou: vamos levar um pouco mais de combustível para nos permitir aguardar um pouco quando chegarmos sobre Cochin. Foi o que fizeram. Analisaram o plano de voo e calcularam a quantidade real de combustível necessária, considerando esse fator. Agora aqui, é bastante importante para vocês entenderem como nós realmente calculamos nosso combustível mínimo antes de despacharmos. No caso da Jet Airways, eles começaram adicionando combustível para táxi. O combustível para táxi era cerca de 180 kg calculado, com base em uma queima de aproximadamente 12 kg por minuto, dando a eles 15 minutos de trajeto de táxi, o que é justo. Em seguida, adicionei o combustível da viagem, calculado desde a liberação dos freios para decolagem, subida, partida por instrumentos padrão e subida até o nível de cruzeiro. Todo tu voa até o topo da descida, a descida incluindo a rota de chegada padrão. E então, 240 kg para a fase de aproximação até o pouso.
O combustível da viagem foi de 11.112 quilos, equivalente a 4 horas e 7 minutos. Além disso, adicionamos o combustível de contingência, que serve exatamente para o que o nome sugere: contingências. Então, talvez haja uma tempestade no caminho que precisamos desviar ou algo assim. Isso tende a ser um mínimo de 5% do combustível da viagem. Foram 556 quilos, ou 14 minutos. Adicionamos o combustível alternativo, incluindo a aproximação perdida no destino. Suba inicialmente para 1.500 pés, depois a partida do instrumento padrão, a subida de cruzeiro e então desça para nosso alternativo e uma abordagem adicional. Neste caso, o combustível era para Bangalore e eles precisavam de 2.178 quilos para isso. Isso dura cerca de 44 minutos de voo. Por fim, para atingir o combustível mínimo legal de despacho, devemos adicionar nossa reserva final de combustível. O combustível de reserva final deve permitir voar a 1.500 pés acima do alternativo por no mínimo 30 minutos. Neste caso, foram 1.128 quilos. A Jet Airways também adicionou uma hora de queima de APU, que é de 105 quilos. E no total, isso levou a um combustível mínimo absoluto, de acordo com a Jet Airways, de 15.295 quilos para este voo. O capitão decidiu adicionar mais 750 kg de combustível, equivalente a cerca de 19 minutos extras de tempo de voo. E então, ele arredondou o combustível total para a centena mais próxima, terminando com 16.100 kg de combustível, que estava bem acima do mínimo exigido para este voo. Depois de decidir sobre o combustível, a tripulação começou a olhar para os outros materiais de preparação. E o primeiro oficial se interessou bastante pelos NOTAMs. Estes são documentos que indicam se algo está funcionando ou não no aeroporto de destino e no aeroporto alternativo, e também no aeroporto em rota. E sua atenção aos detalhes vai se tornar importante nesta história. Depois que os pilotos concluíram satisfatoriamente a preparação pré-voo, eles se encontraram com os 6 comissários que voariam com eles naquele dia. E então, todos juntos caminharam até a má aeronave e começaram a prepará-la para a partida. Eles embarcaram os 142 passageiros programados para os voos com destino a Cochin. O capitão seria o piloto em comando do voo e o primeiro oficial, o piloto monitorando. A aeronave era um 737, 803 anos, totalmente operacional, sem nada de errado. Os pilotos finalizaram a preparação pré-voo. Com autorização, iniciaram o táxi para a decolagem. Às 19 horas e 37 minutos, UTC, isso é cerca de 10 minutos depois da 1 hora local, a aeronave partiu de Doha e começou a voar em direção a Cochin, na Índia. A subida e o cruzeiro deste voo ocorreram sem incidente. E no horário, 23 horas UTC, isso é cerca de 4h30 da manhã em Cochin. A tripulação contatou o controle de tráfego aéreo de Cochin para atualizar as informações meteorológicas. O controle de tráfego aéreo informou que o tempo estava agradável em Cochin. Era de 3.500 metros em neblina, algumas poucas nuvens a 1.500 pés e ventos leves. Isso era basicamente o que os pilotos esperavam. Então o capitão começou a preparar para uma aproximação padrão, ILS, na pista 27, em Cochin, uma aproximação de procedimento completo. Isso significa que, em vez de ser vetorado pelo radar para uma aproximação final, antes de pousar, a tripulação teria que voar sobre um auxílio de navegação VOR, que estava situado perto do aeródromo. E então, eles teriam que voar até uma distância específica antes que pudessem virar e se juntar ao procedimento ILS. Após cerca de 48 minutos, às 23h48, a aeronave chegou sobre o VOR de Cochin e iniciou a aproximação. Neste ponto, eles tinham cerca de 4.844 kg de combustível disponível, muito mais do que o mínimo necessário para desviar para Bangalore. A tripulação iniciou o procedimento de pouso, reduzindo a velocidade da aeronave, estendendo os flaps e completando as listas de verificação. A visibilidade mínima para esta aproximação era de 650 metros, e o ponto mais baixo que poderiam voar antes de arremeter.
Uma aproximação perdida era de 320 pés, e a tripulação não esperava problemas, dado o tempo recebido. Mas conforme desciam pela rampa de planeio, ficava cada vez mais claro que o tempo estava muito pior do que o previsto. E quando o capitão atingiu os mínimos de 320 pés, ele não conseguia ver nada, então ele executou a primeira arremetida. Após a arremetida, a tripulação entrou em órbita de espera sobre o VOR de Cotim e iniciou discussões sobre como prosseguir. Eles tinham 4.699 quilos de combustível a bordo, e o combustível mínimo para desvio para Bangalore era de 3.306. Então eles ainda tinham muito combustível. Eles sabiam que o tempo em Bangalore estava bom e que lá havia uma abordagem ILS funcional. Mas agora, eles começaram a olhar para as outras alternativas que estavam um pouco mais perto, para ver se talvez pudessem mudar sua alternativa para uma delas. Para dar a eles mais combustível para possivelmente fazer uma ou duas abordagens adicionais em Cochin. As duas alternativas que consideravam eram Coimbatore, a mais próxima, e Trivandrum, um pouco mais distante. Mas durante a discussão, o primeiro oficial alertou o capitão que em Trivandrum é necessário ter cautela, porque, embora normalmente haja uma abordagem ILS lá, a abordagem ILS estava em manutenção por cerca de uma semana. Então ele só tem abordagens de não precisão e VOR disponíveis em Trivandrum. O capitão reconheceu isso e eles checaram o clima em Trivandrum e foi dado como 3.000 metros, que estava bem acima do requisito mínimo para uma abordagem VOR lá, enquanto o capitão se sentia confiante e eles se preparavam para uma segunda aproximação na pista 27, 2Gs Boeing 737 da Air India Express estavam à frente deles na aproximação final. O primeiro conseguiu pousar e relatou que podia ver a pista a cerca de 400 pés, mas que havia nuvens baixas se movendo ao redor do aeroporto. O segundo Air India Express teve que arremeter. Quando o voo 555 da Jet Airways iniciou sua segunda aproximação, o controle de tráfego aéreo de Cochin informou que a visibilidade era de 2.500 metros e havia nuvens baixas a cerca de 600 pés. A segunda aproximação procedeu exatamente como a primeira, com os pilotos atingindo os mínimos sem ter qualquer sinal da pista à frente deles. Eles executaram sua segunda arremetida e, novamente, entraram na órbita de espera sobre Cochin. O combustível era de 3.919 quilos, ainda acima do mínimo de 3.306 quilos. Eles precisavam desviar para Bangalore, mas o capitão agora queria redesignar seu alternativo para Trivandrum. Se ele fizesse isso, ganharia cerca de 20 minutos extras, que poderia usar para fazer uma terceira aproximação em direção a Cochin. O primeiro oficial não estava muito feliz com isso. Ele apontou ao capitão que o tempo estava realmente piorando, não melhorando, e que o sol estava prestes a nascer. E isso tornaria ainda mais difícil ver através da neblina. O capitão contrapôs esse argumento com o fato de que eles tinham Coimbatore como um aeroporto alternativo que era ainda mais próximo do que Trivandrum se precisassem, mas eles nunca pegaram nenhum clima para Coimbatore. Às 0h, 20 minutos e 6 segundos, a tripulação do voo 555 da Jet Airways informou ao controle de tráfego aéreo que agora estavam redesignando Trivandrum como seu alternativo primário. E é aqui que vocês precisam prestar atenção especial na tomada de decisão. Até este ponto, a tomada de decisão desses dois pilotos é igual a de qualquer outra tripulação de voo. Eles decidiram levar um pouco de combustível extra, porque viram que o tempo estava um pouco incerto em Cochin. Eles então realizaram o voo. Eles executaram uma arremetida na primeira tentativa de aproximação, entraram em órbita de espera, discutiram sobre o estado do combustível, fizeram uma segunda aproximação, que também levou a uma arremetida, e agora estão no padrão de espera, discutindo o que fazer a seguir. E você pode ver como o capitão está raciocinando, certo? Ele conversou com o controle de tráfego aéreo, que informou boas condições meteorológicas. Ele também ouviu alguns relatórios de pilotos, tanto de aeronaves que estavam em aproximação, quanto na pista. A visibilidade geralmente é de cerca de 3.000 metros, mas com nuvens se movendo, é provável que ele pense isso.
Eles foram azarados nas 2 primeiras tentativas, apenas atingindo poucas nuvens. Na terceira, vão conseguir pousar a aeronave no chão. Mas enquanto ele está pensando assim, ele também está se colocando em uma situação difícil. Ele está ficando com cada vez menos opções disponíveis, e isso vai levar a algumas coisas bastante loucas a seguir. Após este breve recado do meu patrocinador, contarei tudo a respeito disso. Saiba que ao acessar o Wi-Fi público, hackers podem potencialmente acessar seus dados e roubar sua identidade. Assustador, certo? É por isso que eu uso o NordVPN, o patrocinador de hoje. Porque eu quero ter certeza de que sempre que estou navegando na web, meus e-mails pessoais, detalhes bancários e tudo mais estão seguros. Com apenas um clique, você abre o mapa, seleciona o servidor desejado e se conecta. É muito fácil. Eles realizaram atualizações significativas, como a nova proteção contra ameaças e o Double VPN, que oferecerão uma navegação online muito mais tranquila, sem mais limites de banda larga ou anúncios chatos. Com os novos recursos anti-malware, NordVPN agora é mais do que uma VPN. Agora é uma ferramenta de cibersegurança muito poderosa. Caso queira navegar na internet com segurança, aproveite a oferta exclusiva da NordVPN, que oferece um desconto incrível. Use o link na descrição abaixo, nordvpn.com/piloto. E você não tem nada a perder, pois a NordVPN oferece garantia total de reembolso em 30 dias. Voltando ao vídeo. A tripulação começou os preparativos para a terceira aproximação na pista 27. Enquanto isso, o voo 329 do Kuwait fez uma arremetida à frente deles. Isso levou o controle de tráfego aéreo a atualizar o clima para uma visibilidade de 2.000 metros e nuvens dispersas a 400 pés. O controle de tráfego aéreo questionou as intenções da tripulação da Jet Airways. O capitão informou que solicitaria um desvio em caso de aproximação perdida, direto para Trivandrum. O CTA informou que a última previsão do tempo para Trivandrum era a visibilidade de 3.000 metros e nuvens encobertas a 15.000 pés, ainda assim adequado para a aproximação VOR. Então, a tripulação iniciou sua terceira aproximação com o mesmo resultado. Eles desceram até os mínimos, não viram nada e executaram sua terceira arremetida do dia. Durante a aproximação perdida, o controle de tráfego aéreo instruiu a tripulação a subir até 4.000 pés e virar à esquerda para se juntar ao radial de Cochin 180, prosseguindo em direção a Trivandrum. A tripulação reconheceu isso e seguiu a rota liberada. E neste ponto, eles tinham um combustível de cerca de 2.644 quilos, e o combustível mínimo de desvio para Trivandrum era de 2.614 quilos. Então eles estão basicamente no limite do seu combustível mínimo de desvio. Eles solicitaram subir para 21.000 pés, nível de voo 210, e foram autorizados. Eles receberam um relatório meteorológico atualizado de Trivandrum, onde a visibilidade agora começou a cair para 2.500 metros. A 012 UTC, que corresponde às 06h30 no horário local. A tripulação da Jet Airways entrou em contato com o ATC de Trivandrum. O ATC de Trivandrum informou que eles poderiam esperar a pista 14 para a aproximação VOR e que a visibilidade agora havia diminuído para 1.500 metros. Isso é um problema, porque a visibilidade mínima para iniciar a aproximação VOR para aquela pista era de 2.100 metros. O capitão perguntou se havia luzes de aproximação de alta intensidade e luzes de pista disponíveis após ouvir isso, porque ele queria usar algo chamado visibilidade MET, convertida para iniciar a aproximação. Agora, a visibilidade MET convertida é basicamente uma ferramenta que nós, pilotos, temos quando estamos voando e não temos acesso a um RVR adequado. Só temos a metavisibilidade relatada, e esse era o caso aqui. Porque se você, por exemplo, consegue ver 500 metros de visibilidade normal, mas você está olhando para uma luz muito forte, é muito provável que você consiga ver essa luz a uma distância muito maior, especialmente durante as horas de escuridão. É possível usar uma tabela para converter a visibilidade relatada em visibilidade meteorológica, obtendo assim
um valor maior que permita iniciar uma aproximação. E foi isso que o capitão estava tentando fazer aqui. Nesta pista, o controle de tráfego aéreo não permitiu, pois não estava disponível. Nós só temos um sistema simples de luzes de aproximação de alta intensidade. Ainda assim, o capitão fez a conversão, permitindo-lhe iniciar a aproximação. E é aqui que as coisas começam a ficar um pouco duvidosas. A tripulação inicia a descida em direção a Trivandrum, mas a cerca de 25 milhas do aeroporto, o capitão nota que está muito alto para começar a aproximação. Isso pode ser porque ele esperava fazer uma chegada procedural completa e começou a receber vetorações de radar para aproximação. De qualquer forma, ele precisou fazer uma curva de 360 graus para perder altitude, o que naturalmente também consumiu combustível. Depois disso, a tripulação declara combustível mínimo para o controle de tráfego aéreo. Combustível mínimo é o primeiro passo em um processo de várias etapas, indicando que eles têm um problema de combustível, e combustível mínimo não é uma chamada de emergência. Mas isso informa ao controle de tráfego aéreo que esta aeronave reduziu seu aeroporto disponível para apenas um, e que qualquer alteração em sua autorização atual pode levar a aeronave a pousar com menos combustível de reserva final do que o previsto. E sempre que uma tripulação percebe que vai pousar com menos do que a reserva final, eles precisam declarar uma emergência, que é o próximo passo nesse processo. O controle de tráfego aéreo autorizou a tripulação para uma aproximação VOR e pouso na pista 14 com visibilidade de 2.000 metros. Às 0 horas, 19 minutos UTC, o voo 555 da Jet Airways atinge sua altitude mínima de descida na aproximação VOR sem conseguir ver a pista. Isso agora significa que eles têm que executar sua quarta arremetida do dia, e quando eles apertam os botões toga, eles estão com um combustível de 1.324 quilos, e lembre-se que o combustível de reserva final é de apenas cerca de 1.300 quilos. Isso significa que 40 segundos após iniciarem a arremetida, eles agora chamam Mayday, Mayday, Mayday. Combustível, voo Jet Airways, 555. Quando uma emergência de combustível é declarada, todas as pistas, aeroportos e aproximações ficam disponíveis para a aeronave em emergência. Isso inclui também aeroportos militares. Após declarar emergência, o capitão pergunta ao controle de tráfego se pode fazer uma aproximação visual para a pista 14. E é aqui que as coisas começam a ficar muito loucas. Por quê? Lembre-se, eles acabaram de fazer uma aproximação VOR para a pista 14, eles não viram o suficiente para pousar a partir dessa aproximação. Então, para poder fazer uma aproximação visual, como o nome sugere, você está fazendo isso visualmente. Você precisa ver toda a pista e o ambiente da pista claramente, para realizar uma aproximação visual segura, sem auxílio à navegação. Uma aproximação visual é uma manobra para fazer uma aproximação mais curta, economizando tempo e combustível. Mas você precisa ter um tempo realmente bom para fazer isso, e eles não têm esse tempo agora. Entendo que o capitão, neste ponto, provavelmente está começando a entrar em pânico um pouco. Ele não acha que tem combustível suficiente para voar com segurança. Uma abordagem completa do procedimento VOR, e ele só quer colocar a aeronave no chão. Mas, por outro lado, ele não vê a pista, então não faz sentido algum. De qualquer forma, ele nivela na aeronave a cerca de 1.000 pés acima do solo, mais baixo do que o normal, durante uma aproximação visual. Ele então voa a favor do vento até estar aproximadamente alinhado com o limiar da pista 14, e quando passam pelo ponto alinhado, eles chamam o controle de tráfego aéreo e informam que estão agora fazendo a curva base para a pista 14. O controle de tráfego aéreo informa que estão somente passando pelo ponto alinhado. Confirme que você consegue ver a pista, indicando que o controle de tráfego aéreo acredita que eles estão muito perto para fazer a curva de 90 graus para começar a se posicionar para a aproximação final. A tripulação confirma isso, descendo para 500 pés e virando em direção ao aeroporto. Mas como eles não conseguem ver o aeroporto corretamente, eles acabam à direita da linha central e muito baixos. E quando eles percebem isso,
Quando finalmente vem à pista, o capitão vira abruptamente para a esquerda, causando um aviso de ângulo de inclinação. Ângulo de inclinação. E quando ele ouve o ângulo de inclinação, ele agora faz a volta pela quinta vez. Eles agora têm apenas 898 quilos a bordo. O capitão novamente solicita permissão para uma aproximação visual na pista 14, devido a uma emergência. O controle de tráfego aéreo aprova isso novamente. Ele se nivela a 1000 pés e recebe um relatório atualizado de visibilidade do ATC de Trivandrum, dizendo que agora eles têm visibilidade de 2.000 metros. O que é muito baixo para o que ele está fazendo. Ele continua descendo mais uma vez, inicia sua curva de base muito cedo, descendo para 500 pés na base. E mais uma vez, acaba em uma posição onde ele não está alinhado com a pista e está muito alto, provocando uma incrível cesta arremetida do dia. O combustível está em 662 quilos e a situação está ficando extremamente crítica. A aeronave precisa pousar nos próximos 10 a 12 minutos, ou ficará sem combustível. O capitão está ciente da situação. Por causa disso, ele agora informa ao controle de tráfego aéreo e ao seu colega que pretende, em vez de fazer outro circuito para a pista 14, ele quer fazer uma curva de 180 graus para pousar na pista oposta, pista 32, que seria um pouco mais rápida. O problema é, claro que ele ainda está na nuvem, ele não vê nada. Então, ele assume o controle da aeronave, vira levemente para a esquerda para alargar um pouco a curva e então começa a virar à direita para se alinhar com a aproximação final. Enquanto ele faz isso, o primeiro aviso do Enhanced Ground Proximity Warning System é acionado dizendo terreno, terreno. Terreno, terreno. Seguido por um segundo aviso dizendo terreno, terreno, puxe para cima. Terreno, terreno, puxe para cima. O piloto responde verbalmente aos avisos, afirmando que eles estão visualizando o terreno abaixo. E o primeiro oficial se estende e inibe o sistema de aviso de proximidade do solo. Às 01:38 e 6 segundos, o primeiro oficial olha para o capitão e pergunta: "Você sabe onde está?" O capitão responde voando às cegas. Eles continuam descendo em direção à pista. O aviso de ângulo de inclinação. Ângulo de inclinação. É acionado várias vezes. O mais recente é a 50 pés acima da pista, e às 01:39 eles conseguiram pousar com segurança na pista 32. A aeronave está bem, passageiros e tripulação estão bem, e eles taxiaram para o aeroporto. O total final de combustível a bordo, após os motores serem desligados no portão, foi de 349 quilos. Apenas para dar uma perspectiva, a aeronave normalmente consome cerca de 40 a 50 quilos por minuto, e cerca do dobro se estiver em empuxo de subida. Como os pilotos declararam emergência, a gravação da voz do cockpit foi preservada e enviada aos investigadores. E isso, juntamente com o relatório de segurança que a tripulação preencheu, fundamentou o relatório do incidente que acabei de contar para você. Mas depois que o gravador de voz do cockpit foi removido e substituído, a tripulação deste voo simplesmente reabasteceu a aeronave e voou de volta para Cochin no mesmo dia. E isso é algo que eu pessoalmente não consigo entender, porque o que eles acabaram de passar é basicamente uma experiência de quase morte, certo? Os níveis de adrenalina deles devem ter ido às alturas. E pensar que eles estariam aptos para voar em um segundo voo no mesmo dia, depois de algo assim, é simplesmente inimaginável. As conclusões da investigação mostraram que o clima foi obviamente um fator que levou os pilotos a essa situação. Mas também mostrou que havia orientação insuficiente da empresa Jet Airways sobre como os pilotos deveriam pensar em fazer múltiplas aproximações em um aeroporto, onde o clima era marginal. E só para te dar um exemplo, a companhia aérea para a qual eu trabalho. Temos uma regra que diz que você pode fazer 2 aproximações no mesmo aeroporto com o mesmo clima. Mas para fazer uma terceira aproximação, você precisa que o clima tenha dobrado. Se esse não for o caso, ou seja, se você estiver rondando o mesmo clima marginal das 2 primeiras aproximações, então você precisa desviar para um aeroporto onde tenha certeza razoável de que poderá pousar. Especificamente, você quer voar para um aeroporto onde você tem, se possível,
uma aproximação de precisão para voar. Ir para um aeroporto alternativo, com condições climáticas tão desfavoráveis quanto o aeroporto de origem, mas onde os auxílios à aproximação são piores, está te preparando para uma situação potencialmente muito, muito ruim que essa tripulação definitivamente experimentou. O relatório final também afirmou que os pilotos violaram várias regras e regulamentos durante o voo, colocando em risco a segurança da tripulação, passageiros e a aeronave. Mas eu não sei o que aconteceu com eles, não sei se perderam seus empregos ou se continuam a voar. E eu realmente não me importo, porque esses vídeos não são sobre atribuir culpa. É sobre aprender algo, é sobre saber o que aconteceu e como a indústria aprendeu com isso e se tornou mais segura. É tudo o que eu quero fazer. Uma coisa que posso dizer, no entanto, é que este relatório final foi muito mal escrito. Deixou de fora muitos detalhes. Eu adoraria saber que tipo de discussões, comunicações, houve entre a tripulação de voo e a tripulação da cabine e também os passageiros, porque eu nem consigo começar a imaginar a quantidade de desconforto e potencialmente medo que os passageiros devem ter sentido durante este voo, tendo que passar por 6 arremetidas em um único voo. E se você era um passageiro neste voo, sinta-se à vontade para me contatar por e-mail. Eu adoraria ouvir de você sobre essa experiência agora. Se você quer ver um vídeo que acho que realmente vai gostar, confira este aqui ou talvez este. Se você quer apoiar meu trabalho no canal, considere se tornar parte da minha equipe do Patreon e participar do próximo encontro semanal. Adoraria vê-lo lá e você também pode comprar algumas mercadorias. Tenha um ótimo dia e até a próxima. Tchau!